Bem, amigos, voltando aí para a nossa resolução de questões do Enem 2013, né? Eu sou o professor Paulo Henrique, estamos aqui no estúdio para passar para vocês toda a dica, né, das próximas questões aí. Então, vamos juntos. Coloca na tela, por gentileza, a questão 160, onde ele fala assim: 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência. Decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo, em anos de existência de cada empresa. Então, você tem aqui a empresa F, tem um lucro de 24 milhões em 3 anos. Você tem a empresa G, um lucro de 24 milhões em 2 anos. Você tem a empresa H, um lucro de 25 milhões em 2 anos e meio. Você tem a empresa M, 15 milhões de lucro em 1 ano e meio. E você tem a empresa B, com um lucro de 9 milhões em 1 ano e meio. Então, voltando aqui comigo, aqui é o mais importante, como ele está falando para a gente, lucro médio, né? Como ele está falando a ideia de lucro médio, a ideia é a seguinte: é você pegar aqui, começar pela empresa F. E aí nessa empresa F, o lucro dela vai ser o seguinte: vai ser o lucro total dividido pela quantidade de anos. Então, quantos anos a empresa está no mercado, né? Vamos dizer assim. Então, vai ser isso. Então, a empresa F vai ficar como? A empresa F, você vai ter 24 milhões dividido por quanto? Por 3. E quanto dá 24 dividido por 3? Deu 8 milhões. Então, nessa brincadeira aqui, o que você tem? Você tem quando ele fala aqui para a gente, na questão, você tem um lucro médio anual de 8 milhões. Então, vou botar aqui. A empresa F tem um lucro médio anual de 8 milhões. Só que o cidadão falou o seguinte, que ele vai comprar a empresa que apresentar, como se diz, o maior lucro médio. Então eu vou fazer esse cálculo aqui para todas as empresas. Ok? Então uma questão simples, essa questão mais tranquila. Aí é só a gente pegar agora e partir para a empresa G. Na empresa G, você vai ter o seguinte, você vai ter o lucro total de 24 milhões em 2 anos. Então, o lucro médio anual é de 12 milhões. Está aí. Ok? E a empresa H, você vai ter o quê? Você vai ter 25 milhões, é o lucro total, em 2 anos e meio. Aí agora eu pergunto a vocês, como é que eu faço divisão de números decimais? Como é que eu digo, né? Como é que eu calculo? Vamos lá. Primeiro passo, você iguala as casas decimais. Primeiro passo. Então, vírgula, 0 em cima, vírgula, 0 embaixo. Aí você passa a ter uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo. E o segundo passo é você eliminar
eliminar as casas decimais. Então, você vai ter o quê? H vai ser 250 dividido por 25. Então, 250 dividido por 25, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 10. 10 o quê? 10 milhões é o lucro médio anual. Então, por enquanto, quem está ganhando aqui é a empresa G. Né? Então, por enquanto, quem está ganhando é a empresa G. Já na empresa M, o raciocínio vai ser semelhante. Na empresa M, o raciocínio vai ser semelhante. O lucro total foi de 15 milhões. 15 milhões foi o lucro total em 1 ano e meio. Então, de novo, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você igualar as casas decimais. Então, vírgula, 0 em cima, 0 embaixo, uma casinha decimal em cima, uma casinha decimal embaixo. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a empresa M sendo 150 dividido por 15, que vai dar 10. Ok? E, para finalizar, por enquanto a empresa G ainda está ganhando. Para finalizar, você tem a empresa P. A empresa P você vai ter 9 milhões dividido por 1,5. Né? Então o tempo é 1 ano e meio. E o lucro é de 9 milhões. Beleza. Nosso próximo passo é você igualar as casas decimais. Igualou. Aqui você vai ter o quê? 90 dividido por 15. E quantas vezes o 90 cabe no 15? Se não me falha a memória, 6 vezes. Não é isso? Então, com isso, resultado aqui são 6 milhões. Adivinha? Qual foi a empresa aqui que ganhou? Né? Foi a empresa G. Então, a empresa G, ele fala, colocando mais uma vez a questão no quadro, na tela, a gente tem o seguinte, ele fala assim, ó, lá em cima, ele fala assim, decidindo comprar a empresa que apresente maior lucro médio anual. Então, o quadro apresenta o lucro, né? E aí ele fala assim, o empresário decidiu comprar a empresa G, porque a empresa G, ela representa o maior lucro médio anual. Então tá aí na tela, empresa G, o gabarito, aí dá um zoom no quadro por gentileza, e aí vamos partir para a próxima questão. Próxima questão, aí, beleza. Próxima questão é a questão 161, né? Na questão 161, ele fala o seguinte, gente. Ele fala assim, deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas, 200 gramas, né? Lembrando vocês que o grama é macho, então é 100 gramas, 200 gramas e 350 gramas, né? Então, ele falou o seguinte, deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. Bem, essa questão aqui, gente, é só você bater o olho e fazer contas, operações com números decimais, né? Então, eu vou pedir para voltar aqui comigo, né? Então, aí a dica é o seguinte, o bizu é o seguinte. Primeiro passo, você tem aqui, eu quero 2 cartas de 100 gramas. 3 cartas de
200 gramas. E uma carta de 350 gramas. Porém, a gente tem que analisar quanto vale a carta de 100 gramas, quanto vale a carta de 200 gramas e quanto vale a carta de 350 gramas. Então, na tela mais uma vez a questão, a gente vai começar o seguinte. Mesma brincadeira que a gente fez ontem, tá? Então aqui vai acontecer o seguinte, a gente vai chegar e vai colocar aqui o seguinte. De 100 gramas, o preço é R$ 1,70. Perceba que aqui é porque está bolinha o quê? Bolinha fechada. E a bolinha fechada, ela representa o quê? Representa que ele faz parte daquele intervalo. A bolinha aberta aqui não faz parte. Ok? Então, o 100 está representado aqui, ó, no 1,70. Ok? Lembrando que a gente pegou duas cartas, tá? De 100 gramas. Beleza? Aí, na sequência, a gente tem 3 cartas de, ó, 3 cartas de 200 gramas. Então, vamos lá. 200 gramas está aqui, ó. Né? Ó, bolinha fechada, quer dizer que ele faz parte deste intervalo. Então, o valor da carta de 200 gramas é R$ 2,65. Na sequência, a gente tem o de 350. É só uma carta. Só uma carta, 350 gramas. Então aqui você vai ter, ó. Então vai estar aqui, ó. Vale R$ 4. Tranquilo? Então, gente, agora é só partir para o abraço. Essa daqui depois eu já vou passando para vocês. Podemos vir então. Então aqui, só um minutinho. Aqui vai ser R$ 1,70, aqui vai ser R$ 2,65 e aqui vai ser R$ 4. Pronto, agora beleza. Então o que a gente vai fazer? Olha que bacana, gente, como é que ficou bacana isso aqui. Você vai fazer para mim esse cálculo aqui, ó. 2 vezes 1,70, depois 3 vezes 1, não. Isso, 2,65 e depois 1 vezes R$ 4. Tranquilo. Então, fazendo essa conta aqui, primeiro momento a gente esquece as vírgulas, né? E vamos fazer bem aqui no cantinho, ó. 1,70 vezes 2. Aí aqui você vai fazer 2 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14, foi 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Bem, nos fatores você tem ao todo 2 casas decimais. Só que você conta, ó. 1, 2 e bota vírgula. Resultado, 3, 40. Ok? Na sequência, a gente tem esse aqui, ó. 2,65 vezes 3. 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 17, foi 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Tá? Aqui foi 1, é 19. Eu botei 7, 19. Então, aí o que eu faço? 2 casinhas decimais, 2 casinhas decimais. Resultado, R$ 7,95. Ok? E aqui o de baixo está mais fácil, né? Porque é 1 vezes R$ 4. Então é só R$ 4. Na sequência é a soma dessa turma toda. Lembrando vocês que a adição de números decimais é só colocar vírgula embaixo de vírgula. Ok? Então, colocando a vírgula embaixo de vírgula, você vai ter o quê? 0 mais 5 mais 0 é 5. Não foi nada. 4 mais 9 é 13, mais 0 é 13. Foi 1. 3 mais 7 é 10, mais 1, 11, mais 4, 15.
e aí você repete a vírgula. Com base nisso, você vai observar que aqui, opa, gabarito é R$15,35. Show de bola. Show de bola. Ok? Então, o que acontece? Agora vamos focar um pouco no quadro aqui. Beleza. Para ver os cálculos que foram feitos, as anotações. Tranquilo. Beleza. Então, na tela, a nossa próxima questão. Questão 162. Essa questão é uma questão muito gostosa. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com estatística. Tá? Então, eu queria até, né, aproveitar aqui a oportunidade de falar mais uma vez para vocês de mediana. Tá? Então, rapidamente, vou comentar com vocês aqui, antes de eu ler a questão, eu vou falar um pouco sobre mediana. Então, o que é a mediana? A mediana é o valor, é o termo central, tá? É o valor que está no meio, exatamente no meio da nossa amostra. Então, por exemplo, imagine que você tem uma lista, um rol, ou dados que foram pesquisados, não importa a variável, mas só para vocês entenderem. Eu tenho aqui, 1, 2 e 3. A mediana é o termo central dessa amostra. E perceba que a mediana não é influenciada pela média. Porque, por exemplo, se eu chegar para vocês aqui e calcular a média, vai ficar aqui embaixo, por exemplo, aqui assim, x barra, a média vai ser 1 mais 2 mais 3, dividido por 3. Né? Então, deu quanto ali? 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. Dividido por 3 é 2. Beleza. Só que a média, ela é influenciada, eu já comentei isso com vocês, a média é influenciada pelos valores dos extremos. Então, por exemplo, se eu troco aqui, não vou nem muito longe, se eu troco aqui, em vez de colocar 3, eu coloco, por exemplo, 5, né? Eu coloco, por exemplo, 5, o que vai acontecer? Não, 5 não vai dar, não é 5, é melhor colocar 6. Porque colocando 6 continua dando o valor exato. Então, colocando 6, olha o que acontece agora. 1 mais 2 é 3 mais 3. 1 mais 2 é 3, mais 6 é 9. E 9 dividido por 3 é 3. Então, a média mudou. A média saiu de 2 para 3. Porém, a mediana continua sendo 2. É isso que é importante vocês observarem. Que a mediana ela não é influenciada pelos valores dos extremos. Ok? Mas aí, o que acontece nessa próxima questão? Ele chega para a gente e faz a seguinte observação. Ele chega para a gente e faz uma seguinte observação. Qual é essa observação que ele faz? Ele fala que ele tem, por exemplo, 10. Aí eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil o cálculo. Exemplo. 10 pessoas. E que as 10 pessoas, aí ele fala assim para a gente, 30% recebem um salário de R$100, tá? 40% recebe o salário de R$200 e, mais uma vez, 30% recebe o salário de R$150. Isso. Aí, qual é o bizu desse negócio aqui? É o seguinte, gente. Quantas pessoas recebem R$100? Quantas pessoas recebem R$100? Aí você vem aqui, 30 sobre 100 vezes 10. Aqui você corta, Então você tem que 3 pessoas fazem isso. 3 pessoas recebem R$100. Então, você tem, vamos botar aqui desse ladinho aqui, num rol, você tem o 100 aparecendo 3 vezes.
Estão acompanhando o raciocínio? Beleza. Na sequência, a gente tem 40% das pessoas recebem R$ 200. Então, você vai fazer o quê? 40 sobre... Gente, eu botei o cálculo fácil, mas eu aproveitando e estou treinando com vocês como é que calcula a porcentagem também. Então, 40% de 10, corto 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, dá um total de 4 pessoas. Então, aqui vai dar o 200. Aí, deixa eu fazer o seguinte, rapidinho voltando aqui. Em vez de ser... Não, aqui, ó. Em vez de ser 30% recebe 150, eu quero... A gente manter o padrão, né? Para não ter que voltar. Que eu tinha que ter botado 30% antes. Eu vou botar 30% recebe 350. Tá bom? Ou 250, para não ficar muito distante. É só para... Assim, isso aqui não é a questão. É só para vocês entenderem a questão. Ok? Beleza. Então, você sabe que 4 pessoas recebem R$ 200. Então, você vai ter o quê? O 200 aparecendo 4 vezes. Ó. 200. Depois. 200. Depois. 200. Depois. 200. Então, 200 aparecendo 4 vezes. Como 30%, né? Como 30% recebem 250, e você sabe que 30% corresponde a 3 pessoas, você vai ter o 250 aparecendo 3 vezes. Tá aí. Ok, gente, nessa brincadeira aí? Beleza. Aí, qual é o bizu da coisa? Se eu quisesse saber a média, o que eu iria fazer? Eu iria pegar 100 mais 100 mais 100 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 250 mais 250 mais 250 e iria dividir por 10. Não é o caso. Eu quero saber a mediana. Então vamos lá. A mediana, você vai contar aqui. Você tem 10 termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 termos. Então a mediana vai ser um termo, nesse caso a quantidade é par, vai ser, você vai andando aqui, ó, devagarzinho, aqui deu 4, certo? 5. Depois, aqui deu 5. Então a mediana está bem aqui, ó, a mediana está no meio. Acompanharam? Perceba que você tem 5 elementos para cá e 5 elementos depois da mediana. Então a mediana, na verdade, ela vai ser a média desses 2 elementos. Então o que eu iria fazer aqui? A mediana, MD, é 200 mais 200 dividido por 2, que vai dar 200. Esse é o valor da mediana. Beleza, tranquilo. Como já falei, ela não é influenciada pelos valores dos extremos. Tá bom. Aí, né? Você fala assim, mas professor, naquela hora você falou que a mediana era 2. Sim, porque naquela hora a quantidade de termos era ímpar. E agora a quantidade de termos é par. O que você vai ter que fazer? Você pega aqui os 10 termos e divide por 2. Quanto que dá? Dá 5,5. Esse 5,5, ele quer dizer para a gente o seguinte. Ele quer dizer que eu estou saindo do quinto termo e indo para o sexto termo. Então, a mediana, ela está entre o quinto e o sexto termo. Opa, desculpa. 10 dividido por 2 é 5. Né? Então, aqui, ela está entre o quinto e o sexto termo. Por que ela está entre o quinto e o sexto termo? Se eu contar aqui com vocês, ó, 100, 100, 100, 100 deu 4. Né? Aí, beleza. Aí, 200. Vamos botar aquele a mediana. Para cá, tem que ter também 4. Não é o caso. Tranquilo?
Para ficar mais fácil, para vocês entenderem, você conta a quantidade de termos somando mais um. Então, por exemplo, 10 mais 1, agora sim, dividido por 2 dá 5,5. E aí fica esse raciocínio melhor para vocês aqui. Ok? Porque aqui você conta. São os 10 termos, né? E a mediana, você vai estar aqui no meio. É isso que você tem que estar atento. Bem, vamos começar, vamos partir para a nossa questão. Partir para a nossa questão. Bem, foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram A, R$200, B, R$300, C, R$400 e D, R$600. No gráfico, você vai ter ali as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então você tem ali, o A corresponde a 25%. O B corresponde a 25% também, está meio apagadinho aqui, mas é 25% também. O C, 40%. E o D são 10%. A dica aqui é a seguinte. Vamos lá. Aqui você vai ter o A vai ser igual a 25% de 200. Que vai ser igual a, vamos juntos. Que vai ser igual a 1, 2 em cima, 1, 2 embaixo. Então você vai ter 50 hotéis ou 50 diárias. 50 diárias. Deixa eu apagar isso aqui. Diárias. No valor de 50 diárias, no valor de R$200. Ok. Já no caso do B, que também corresponde a 25% de 200, nós vamos ter o quê? 50 também. 50 diárias no valor de R$300. Beleza. Já o C, você vai ter isso. Já o C, você vai ter 40%, né, de 200, que vai dar, vamos ver quanto é que dá aqui. 80 diárias no valor de R$400. Isso. E o D, você vai ter o quê? 10% vezes 200. Mesmo esquema. Então, você vai ter 20 diárias no valor de 600. Então, tá aí. Então, dá um zoom aí. Beleza. E vou apagar. Agora já vou apagar. Então, aqui acontece o seguinte, gente. Quero que vocês entendam. Quantos elementos nós temos? Quantos elementos nós temos no nossa pesquisa? Nós temos 200. Então, N é 200.
200 hotéis. Quantidade par, não é isso? Então a gente pega 200. A mediana vai estar 200 mais 1 dividido por 2. Vai dar 100,5. O que eu quero que vocês entendam é que pela quantidade de ser par, eu somo 1 e vou encontrar o quê? Que a mediana está entre o centésimo elemento e centésimo primeiro elemento. Centésimo e centésimo primeiro. Ok? Beleza. Com base nisso, o raciocínio é o seguinte, gente. Eu falei para vocês que nós íamos ter 50, tá? 50 elementos que pagavam uma diária de R$ 200. Então, pensa comigo o seguinte. No nosso hall, do primeiro ao 50º, o valor, você vai ter o 200 aparecendo. Ok? É como se fosse assim, ó. 200, 200, 200, 200, 200, e aí vai embora. Tá? Agora, para analisar uma coisa. Do 51º até o 100º, você vai ter quem aparecendo? 300. Então, centésimo está aqui, ó. O centésimo é esse cara aqui, é o 300. Tudo bem? Beleza. Já o centésimo primeiro vai ser quem? Aqui é que está a parte interessante. É do centésimo primeiro ao centésimo octagésimo. Vai aparecer R$ 400. Então, o centésimo primeiro, ele é R$ 400. Como eu mostrei para vocês no tópico anterior, aí só para repetir, e do centésimo octagésimo primeiro até o do centésimo, você vai ter o valor de 600 aparecendo. Se alguém não tiver entendido, o raciocínio é assim. Você tem aqui o hall 100 não, 200, 200, primeiro elemento, 200, segundo elemento, vai embora. Quando chegou por exemplo, no centésimo, apareceu 300. Centésimo primeiro, apareceu 400. Ok? Aí foi andando. Até chegar no último elemento, que vai ser 600. Então, se você for fazer toda a amostra dos 200 valores, você vai começar assim. 200, 200, 200, 200, 200, 200, até a posição 50. Chegou na posição 50, você vai chegar na posição 51 e vai colocar 300, 300, 300, 300, 300, até a posição 100. Tá? Aí na posição 101, vai ser quem? Vai ser o 400. Então vai ser 400, 400, 400, 400, 400, até a posição o quê? 180. Chegou na posição 181, você vai colocar 600, 600, 600, 600. Até que posição? Até a posição 200. É isso que está ali, está expresso para vocês. Então a questão, ela parece ser confusa, mas não é. E a mediana será a média entre 300 e 400. E 300 mais 400 dá 700, que dividido por 2 dá 350. Beleza? Com isso a gente tem a letra C como resposta, né? Letra C, deixa eu marcar aqui para vocês. Nós vamos colocar aqui opções, caneta. Pronto, é isso aí. Letra C.
Ok? Então vamos dar um zoom no quadro agora. E aí você faz as anotações. Ok? E aí a gente volta no nosso próximo bloco. Até lá.